Saudações, saladeiro! Seja muito bem-vindo! Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E também já deixa o like no vídeo para o YouTube entender que ele é relevante você apoiar o Salada Atômica, que vai te ajudar muito nos seus estudos. E olha só, a partir desse vídeo aqui a gente vai ter uma playlist com resoluções de provas anteriores do Colégio Naval. Então, se você vai fazer a prova que se aproxima agora em junho, se prepare que esses vídeos vão te ajudar muito a relembrar muitas coisas, a fazer várias revisões e aprender também conteúdos novos caso você precise. Bom, vamos para a primeira questão de Química da prova de 2023. Essa daqui é a questão de número 45 da prova amarela de 2023, do ano passado. Vamos ler o enunciado. Considerando as propriedades das substâncias químicas, analise as afirmativas abaixo. Na primeira afirmativa, ele diz que substâncias iônicas apresentam geralmente baixo ponto de fusão. Na segunda afirmativa, ele diz que em condições ambientais, as substâncias moleculares podem ser encontradas nos três estados físicos. E na terceira afirmativa, ele diz que substâncias metálicas, quando puras, conduzem eletricidade somente no estado sólido. Bom, gente, vamos analisar agora uma a uma. A primeira afirmativa diz que as substâncias iônicas apresentam geralmente pontos de fusão baixo. Vamos lembrar o seguinte, a gente tem três tipos diferentes de ligações químicas, ligações iônicas, covalentes e metálicas. Se tratando de compostos iônicos, nós temos compostos com cargas elétricas. Nos compostos iônicos, a gente tem cátions, que possuem carga positiva, e os ânions, que possuem carga negativa. Por terem cargas elétricas, as interações entre as partículas de um composto iônico são relativamente altas. Então, vamos colocar aqui, ó, interações fortes. Interações fortes. E aí vamos pensar o seguinte, se as interações são fortes, para elas serem quebradas ou para as intensidades serem diminuídas, vai ser necessária uma quantidade grande de energia. E quando a gente fala de ponto de fusão, é a mudança do estado sólido para o estado líquido. A mudança de um estado de agregação é, na verdade, a mudança no nível de proximidade das moléculas ou das partículas iônicas, no caso dessas substâncias aqui. Então, no estado sólido, os íons eles estão bem juntos e as ligações estão bem fortes. Passar para o estado líquido significa fazer com que essas interações diminuam ou sejam quebradas. E isso é muito difícil porque são interações fortes. Se é muito difícil, vai demandar uma quantidade de energia alta. Logo, o ponto de fusão, a temperatura na qual a substância iônica passa do estado sólido para o estado líquido, é uma temperatura alta. Então, geralmente, substâncias iônicas apresentam alto ponto de fusão e não baixo ponto de fusão. O erro está aqui, ó. Aqui deveria ser alto. Então, a primeira está errada. É importante a gente lembrar também que os compostos iônicos geralmente são sólidos na temperatura ambiente, justamente por conta do alto ponto de fusão. Bom, na segunda afirmativa, ele fala que em condições ambientais ou em condições ambientes, as substâncias moleculares podem ser encontradas nos três estados físicos. E isso está correto. É só a gente notar alguns exemplos do nosso dia a dia. O açúcar, a sacarose, é uma substância molecular. É uma molécula que só tem carbonos, hidrogênios e oxigênio, nenhum metal. Então, a gente considera uma molécula com ligações covalentes, uma substância molecular. E o açúcar ele é sólido na temperatura ambiente. A água, que está presente em tudo na nossa vida, é um composto molecular que é líquido na temperatura ambiente. E, poxa, gás carbônico, gás oxigênio, gás nitrogênio, a maioria dos gases diatômicos que a gente conhece, os gases presentes na nossa atmosfera são compostos moleculares e são gasosos. Então, açúcar sólido, água líquida e os gases da nossa atmosfera, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, gases. Então, sim, em condições ambientes, tudo isso está na temperatura ambiente. Os compostos moleculares podem variar, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, se a gente considerar a nossa temperatura e a nossa pressão aqui da atmosfera terrestre. Então, a segunda está correta. Vamos colocar um Vzinho verde ali do lado, para a gente lembrar que ela está corretíssima.
Bom, pessoal, na terceira afirmativa diz que substâncias metálicas, quando puras, conduzem eletricidade somente no estado sólido. Bom, a gente tem que tomar muito cuidado com esse somente aqui, olha, porque os metais, as substâncias metálicas, conduzem eletricidade também no estado líquido, quando fundidas. Porque vamos pensar que a eletricidade ela é conduzida justamente pelo fato de os elétrons estarem livres no metal quando sólido. O metal líquido tem elétrons mais livres ainda. Então, não faria sentido ele não conduzir eletricidade e o metal líquido não ser bom condutor. Então, a terceira aqui, ela também está errada, é falsa. A primeira está certa, a primeira está errada também, falsa, a segunda está certa, e a terceira... Então, apenas a afirmativa 2 está certa. O nosso gabarito aqui vai ser... Cadê? Letra B. Apenas a afirmativa 2 é verdadeira.